com a pessoa, porque muitas vezes ela vem com alguma coisa que o diagnóstico pode estar errado, a intensidade, como a Cris falou, qual é, você tem que saber o que ela sente, o que ela não sente, por que ela sente, como é que ela sente, além da tontura que você sente e do zumbido no ouvido, o que mais que você sente? Exatamente, você sente vômito, você na hora que você está lendo, você sente a tua vista completamente embaralhada, você tem fotofobia, por exemplo, a claridade te incomoda, o barulho te incomoda, isso afeta também muito o teu pensamento, enfim, você vai minuciosamente, o diagnóstico é esse na medicina, você vai minuciosamente fazer uma pesquisa. Tumores, quistos, estagnações que fazem com que você diga, bom, ali, aquele negócio ali, o fluxo do Qi e do Xue não está se fazendo da maneira que deveria fazer. Tem ali um bloqueio, tem ali uma estagnação, né? Quando essa estagnação é de Qi e não tanto de Xue ainda, pode ser só de Qi e não chegar ao Xue, as manifestações provavelmente serão menos físicas e corporais e visíveis, porque está sendo a estagnação de alguma coisa que é no campo do invisível. Então a estagnação só de Qi pode ter uma expressão mais no aspecto comportamental, numa forma agressiva de falar, numa forma abrupta de falar, numa dificuldade de ter um pensamento fluido, nessas rupturas no fazer. Estou fazendo uma coisa, passo rapidamente para uma outra, vou direto aqui para outra, ou seja, não tem um certo fluir harmônico daquele meu falar, daquele meu pensar, daquele meu agir ou daquele meu fazer. Isso num campo comportamental. Isso pode ter a ver com GAN, pode ter a ver com GAN. Pode ter a ver com GAN na capacidade ou na incapacidade de distribuição do Xue e de distribuição do Qi. Esse tipo de comportamento fragmentado, que não flui, que se fragmenta, que se desconecta, se ele continuar assim, ele pode ter implicações nessa questão corporal, porque o sangue também vai começar, o Xue também vai começar a fluir de uma maneira com interrupções. E aí você tem os nódulos, os tumores, e o sangue que chega pouco, e o sangue que chega pouco na menstruação, e o sangue que chega pouco no pensamento, e o sangue que chega pouco nos tendões, e o corpo fica rígido, que chega pouco nos ligamentos, enfim. Uma labirintite, mas aí primeiro a gente tem que traduzir labirintite numa linguagem da medicina chinesa. Aí a gente vai agora, e isso é um bom exercício da gente fazer. O paciente chega para mim e diz assim, eu estou com labirintite. Vocês estudaram medicina chinesa. Em tese, se a gente fosse estudar medicina chinesa, obedecendo à racionalidade médica que é a medicina chinesa,
Labirintite é uma palavra estranha dentro da racionalidade médica chinesa, né? Assim como deficiência do GAN é uma palavra estranha dentro da racionalidade da biomedicina. Como a biomedicina prescinde dessa terminologia e do entendimento chinês, seria razoável, embora não é, que nós aqui que estamos na racionalidade da medicina chinesa, prescindíssemos também de usar uma terminologia da biomedicina. Então, labirintite, volto a dizer, a gente deveria estudar aqui sem usar esses termos, mas acaba que a gente não faz isso. Então, o sujeito chegou com uma labirintite, e o Henrique está dizendo que essa labirintite pode ter a ver com esse não fluir harmonicamente do Shui e do Qi, né? Aí eu estou lá no consultório, o cara chega com labirintite, eu estudei medicina chinesa, tarará, tarará, tarará. O que eu tenho que fazer? Geni. Eu tenho que esquecer a palavra labirintite, Eduardo. Eu esqueço a palavra labirintite e pergunto para o paciente: o que é que você sente? Não tenho nenhum constrangimento, porque esse é um problema psicológico que vocês vão ter que resolver. Na verdade, o paciente já chegou com um diagnóstico. Ele já chega com um diagnóstico. Exatamente. Então, mas veja você, Geni, principalmente para os que não têm talvez a formação na área de saúde, talvez, não sei. A pessoa chega com labirintite, a pessoa que não tem formação na área de saúde, ela fica com receio de perguntar para o sujeito o que ele sente, porque ela vai dizer assim, ela não tem formação na área de saúde e é o primeiro paciente dela. Vamos fazer um quadro radical aqui. O primeiro sujeito que chega lá. Ela está ali se achando um terapeuta fake, um blefe, você entende? Um charlatão, e está ali insegura, todas as células ali, né? É uma hilaritas de insegurança que tomou o corpo todo da pessoa ali. Ela está tomada de insegurança. Aí o sujeito chega e diz assim: eu tenho labirintite. Aí você vai perguntar o que o senhor está sentindo, e o cara e o terapeuta vai ter receio de falar assim: ele não sabe, ele viu que eu não sei o que é labirintite. Labirintite todo mundo tem que saber, até o meu filho já estudou isso na escola, então eu não posso perguntar a ele o que ele está sentindo. Quando ele diz para mim que eu tenho labirintite, o pressuposto dele é que eu sei tudo sobre labirintite, que eu tenho que saber tudo sobre labirintite, porque se eu estou aqui, então ele não tem que me dizer nada. E se eu perguntar a ele o que é labirintite, eu estou demonstrando que eu não sei. E como eu também acho que eu não sei mesmo, e eu não posso demonstrar, você percebe a situação ali, a complicação que já tem que resolver, mas quando vocês já estiverem mais seguros, paradoxalmente, aí vocês vão ter a tranquilidade de perguntar assim, a pessoa diz assim: eu tenho labirintite, eu vou perguntar, o que a senhora está sentindo? Porque labirintite não é uma sensação de nada, é um nome. Eu tenho. O que a senhora está sentindo, diz, Cris? Porque na realidade, você ter um diagnóstico não significa, ele te dá um diagnóstico não significa o que ele sente, porque ele pode sentir várias outras coisas, mais isso, menos aquilo, você tem uma graduação em vários sintomas. E nem que ele tem. Exatamente. Você tem uma graduação em vários sintomas que a Cris está falando. A gente, há pouco tempo, há algum tempo, saiu uma pesquisa que 60% dos diagnósticos nos Estados Unidos são errados, o primeiro diagnóstico. Você imagina isso aqui no Brasil. Então, nem sempre aquele diagnóstico está certo. Aquele diagnóstico, como a Cris está falando, ele tem intensidades de manifestação. Aquele diagnóstico, às vezes ele traz uma coisa que na labirintite do outro não traz aquela coisa na labirintite do outro. Então, eu tenho labirintite, aí você vai fazer a pergunta seguinte: o que é que você está sentindo?
Oh, então peraí, então é isso aí. É isso aí. Aí o cara diz assim, eu tô sentindo tonteira. Opa, ele agora ele tá começando a falar a minha língua. Se ele está falando em tonteira, eu já posso pensar que, será que esse fluxo do Ti e do Xue está funcionando bem nesse sujeito? Será que pode ter um vento interno? Olha, eu estou trazendo tudo para a língua, eu tenho que trazer para o meu campo de conhecimento o negócio. Será que essa tonteira pode estar falando simbolicamente, esse negócio do vento interno, hein, minha gente? Vocês não acham que é como se botasse ali um ventilador, um troço para encher pneu de carro e o cara tá lá? Mas na prática é bem isso, uma tonteira parece que tem um vento mesmo. É um vento como se tivesse muitos vapores, vamos dizer assim, tem mais vapores do que esse corpo devia estar produzindo, porque talvez esteja faltando substância, materialidade. Então você tem mais vapores. Esse vento é isso também. Pode ser o vento externo que penetrou nesse sujeito, né? Como é que o vento externo penetra no cara? O cara vai passear num jipe sem capota 2 horas na estrada e pegando vento externo. É simples assim também, sabe? Pegou vento ali demais, sabe? Ou fez alguma outra coisa, ficou sentado lá, lendo lá na Barra da Tijuca, que aquela praia não para de ventar, acho horrível aquela praia, entre outras coisas, nunca vi ventar tanto. Pô, a praia da Barra, cara, sabe? É só para quem não tem problema de vento, de fígado, porque é impraticável, né? Tem que ter uma boa vontade, hein? Natal é pior. Natal, né? Pois porque, pô, é vento o tempo todo, não para. É mais dos 5 elementos, Entender que tem algum vento interno. E eu acho que esse vento interno pode estar relacionado com o fígado, porque se o fígado distribui esse fluxo livremente, e ele talvez com uma deficiência de sangue, esse Ti, vamos dizer assim, não está sendo tão livremente fluindo pelo corpo, né? Pode ter estagnações e ele está produzindo esse desequilíbrio, esse corpo não está fluindo, então é um desequilíbrio de uma tontura. Posso achar que é isso. No quadro da labirintite, assim, um pouco mais clássico, você também costuma ter uma sensação de zumbido no ouvido, né? Isso às vezes faz parte do quadro clássico. A pessoa diz assim, eu sinto uma tontura, eu sinto um zumbido no ouvido. Aí você tem que entender o que pode ser esse zumbido no ouvido. Esse zumbido no ouvido pode estar relacionado com essa sensação do vento interno, como se esse vento, quando você escuta o vento faz um zumbido, não tem um zumbido aí, um vento mais forte, tem um zumbido. Pode ser por conta disso? Pode ser por conta disso, mas eu tenho que investigar. Você pode ter, por exemplo, na labirintite, ou nesses sintomas, você pode ter um bloqueio no fluxo natural de Xue e de Ti na região cervical. Isso é comum acontecer. Deslizamento de corpo vertebral, subluxação de vértebra com a respectiva compressão, bloqueio, estagnação de raiz nervosa, que faz inervação de determinados órgãos do sentido. O cara chega com labirintite, mas não é labirintite, é tudo. Pois é. E aí você está trazendo inclusive um sintoma, você está trazendo um sintoma que é o sintoma que em 1870, 80, o médico que descobriu e que sistematizou toda a quiroprática e de certa forma a osteopatia, foi assim que ele descobriu, quase que por acaso, um funcionário dele com uma compressão de 10, 15 anos de uma vértebra cervical, e esse funcionário dele cada vez mais surdo, não tinha uma etiologia de onde vinha, já tinha ido ali,
enfim, nessa época os recursos também da medicina eram bastante escassos. E aí esse médico mexendo ali, tentando entender alguma coisa, no momento em que esse funcionário fala de um desconforto, de uma dor, alguma coisa no pescoço, e ele mexe daqui, mexe dali e estala o pescoço do sujeito. E quando estala o pescoço desse sujeito, esse sujeito começa a sentir um bem-estar físico, e depois de 3, 4, 5 dias, funcionário estava ali convivendo, era secretário dele, disse: olha, eu também estou achando que eu estou escutando melhor. Foi mais ou menos assim a história que a gente tem, e essa eu acredito mais do que as histórias chinesas, porque a história chinesa tem 3.000 anos, vamos combinar. Essa é de 1800 e pouco aqui, dá para... Você tem mais dados assim para contestar. Então, o Dr. Palmer, um canadense que depois foi para os Estados Unidos, ele descobre assim, a partir dessa situação. Então, muitas vezes essa ideia da labirinte, então você tem que investigar o sintoma, de onde você acha que vem, como é que vem, quais são as características. A pessoa fica tonta quando ela acorda e depois ela não fica mais tonta. Tem importância isso? Claro que tem importância isso. A pessoa fica tonta quando ela come chocolate e torresmo e vinho, cachaça, vamos botar aí mais assim pesado. Mas se você ficar 15 dias sem tomar nada disso, você tem labirintite? Não. Mas aí quando eu vou à festa e eu vou na feijoada, vou na caipirinha e vou no não sei o que, eu fico 3 dias com labirintite. Ah, é? E quando você não vai, não tem. Então, é isso, você tem que dar uma de Sherlock aí, você tem que fazer uma investigação com a pessoa, porque muitas vezes ela vem com alguma coisa que o diagnóstico pode estar errado, a intensidade, como a Cris falou, qual é, você tem que saber o que ela sente, o que ela não sente, por que ela sente, como é que ela sente, além da tontura que você sente e do zumbido no ouvido, o que mais que você sente? Exatamente, você sente vômito, você na hora que você está lendo, você sente a tua vista completamente embaralhada, você tem fotofobia, por exemplo, a claridade te incomoda, o barulho te incomoda, isso afeta também muito o teu pensamento, enfim, você vai minuciosamente, o diagnóstico é esse na medicina, você vai minuciosamente fazer uma pesquisa, perguntas para essa pessoa, e quando você está fazendo pergunta para essa pessoa, de um modo geral, você está fazendo uma pergunta porque você tem alguma direção na pergunta, não são perguntas assim aleatórias, você entende? Não são perguntas assim, sei lá, de uma mera curiosidade descolada de uma realidade. São perguntas que fazem algum sentido na construção de uma hipótese diagnóstica para o sujeito, né? Então, e à medida que ele vai te dando uma resposta, esse zumbido no ouvido, já teve também algum problema relacionado com audição anteriormente? Já fez alguma audiometria, que é um exame lá que verifica, enfim, a capacidade auditiva da pessoa? O senhor já teve cera no ouvido? Já teve algum problema de estagnação aí de ín no ouvido? Não vai falar isso para o sujeito, né? Estagnação de ín no ouvido, mas... ou seja, são investigações que você vai fazer, né?